Amém. no Facebook, TikTok. Um culto a Deus ou para Deus. Amém. Nós não viemos aqui hoje para somente falar, nós queremos ouvir. Mas ouvir a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor Jesus. Amém. Hoje é um culto de segunda-feira na qual nós gostamos muito de falar sobre família, casa, filhos. Então hoje nós queremos agora, nesse momento, já iniciar tocando nas ordens do Senhor. E para nós iniciar tocando nas ordens do Senhor, nós precisamos orar. Que é a única forma que nós possamos entregar de corpo e alma a presença do Senhor Jesus. Pai, nós queremos nessa noite contemplar com as maravilhas vindas da parte do Senhor. Pedir ao Senhor que venha falar conosco nessa noite. Derrama sobre nós a Tua graça, a Tua Shekinah. Abençoa, Senhor, este culto, que esse culto, Senhor, sem a Tua presença, Senhor, é frio. E nós queremos hoje entregar nossas vidas cada vez mais na Tua presença, a nossa família, o nosso celeiro. Queremos agora agradecer ao Senhor pelo dia que passamos. Agradecer ao Senhor pela saúde que nós temos, Senhor, obtido pela graça do Senhor. Pedimos ao Senhor que entre no nosso lar. Abençoa, Senhor, a nossa família, abençoa a nossa descendência, abençoa os nossos vizinhos. Coloca, Senhor, a Tua graça, a Tua virtude, e que seja feita a vontade do coração do Senhor. Fala conosco, papai. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor queira que nós ouvimos da parte do Senhor. Que o Senhor possa trazer sobre nós agora, nessa noite, a sabedoria de ouvir e colocar em prática as palavras desses livros sagrados. Que o Senhor fala conosco, liberta nós de toda opressão, de toda depressão. Vai repreendendo e jogando por terra agora todo o espírito, Senhor, que não quer deixar nós ter diálogo com a família. A família é projeto do Senhor e nós somos uma família debaixo da graça do Senhor. Ah, papai querido, nessa noite queremos agradecer ao Senhor por tudo quanto nós temos feito. Para que o Senhor possa nos dar a graça, Senhor, de plantar semente de qualidade, porque nós plantamos aquilo que vem no coração nosso, mas aquilo que nós plantamos nós vamos ter que colher. E nós às vezes, Senhor, não queremos colher. Então queremos plantar somente o que é agradável aos olhos e ao coração do Senhor. Traz sabedoria, traz graça, venha, ó Deus, em nome de Jesus, lava nós com teu sangue carmesim, Senhor. Purifica, quebra todo o espírito, Senhor, maligno, todo espírito de encantamento, que quer destruir a igreja do Senhor. E protege a igreja do Senhor até que Jesus o volte. Lava nós com teu manto sagrado, dai-nos, Senhor, a tua graça, teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero agora convidar vocês para nós estar lendo o menor dos salmos que existe na Bíblia Sagrada. O 119, capítulo 119, versículo 41 a seguir. Salmo 119, versículo 41 a seguir. Esse Salmo 119, ele é comprido, é difícil de ler quando você não está na presença do Senhor. Qual? 41? Salmo 119, 41 a seguir. Glória a Deus, aleluia. Então, Salmo 119, versículo 41. Glória ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos então estar iniciando a palavra. Venha também sobre mim. Venha também sobre mim a tua misericórdia, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei continuamente a tua lei, para todo sempre. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença do rei, e não me envergonharei. Terei prazer
nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Ah, Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse salmo, obrigado pela sua graça. Falar dos teus testemunhos, Senhor, às vezes é fácil, mas nós precisamos de dar testemunho do Deus que nos chamou, que nos separou e nos dá a graça. Quero agora convidar vocês para nós estarmos louvando a Deus, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor, pedindo ao Senhor sabedoria, graça, força, coragem, para mantermos de pé. Porque Deus é bom, maravilhoso, e a sua misericórdia dura para sempre. Mas Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus que corrige, porque Ele ama. Ele é um Deus que abençoa, porque Ele sabe as nossas necessidades. Quero convidar vocês agora, nessa hora, para nós estarmos adorando a Deus com louvor da harpa cristã e pedir ao Senhor que entre na nossa mente, no nosso coração e façamos ao Senhor um culto de adoração. Que esse Deus maravilhoso possa estar conosco e nós possamos ter ir com Ele também. Porque não adianta Ele querer conosco e nós não querer ter com Ele. Nós precisamos de ouvir a mensagem e prestar culto de adoração a esse Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos estar adorando o Senhor agora com o hino da harpa cristã 151. Aleluia, Jesus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto, está dando a voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre de equívoco. Fala-me cada dia, sempre em pleno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, bendito santo dom, queiram consagrar
cantar alegremente e sempre te louvar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de dor. Fala-me cada dia, sempre em pleno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Oh, aleluia! Ouvir a voz do Senhor na palavra, ouvir a voz do Senhor quando Ele fala conosco, é muito bom. 231, não foi com ouro. Esse não foi com ouro, foi com preço de sangue. Nós somos salvos do Senhor, caminhamos com valor, Ele guarda o coração, Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos entender, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus, recebemos vida e luz, do abismo de horror, não temos mais nenhum temor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos entender, sempre por seu sangue o mal vencer. Glória a Deus, aleluia. Esse é o sangue carmesim. Seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos entender, sempre por seu sangue o mal vencer. Tu que não tem salvação, abre já teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos entender, sempre por seu sangue o mal vencer. Aleluia, glória a Deus. Deus maravilhoso. Esse foi um alto preço e nós precisamos de honrar esse que nos comprou pelo teu sangue carmesim. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. 370 da harpa cristã. Gratidão. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu
ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, em liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, oh, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, oh, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus. O que precisamos é ser gratos por Jesus derramar seu sangue na cruz do Calvário por nós. Aleluia. No céu não entra pecado. Então nós precisamos de libertar desse pecado na terra. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. O reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca mais trombei. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar.
Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo voltei quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Oh, aleluia! Glória te damos, Senhor, que tu és bom. Tu és maravilhoso, Senhor é o Deus de toda honra e toda glória. Ah, Espírito Santo, Santo Deus de Israel, enche-nos da tua unção. No céu tudo é banido, enterros não há de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, pois astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo voltei quando vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Oh, aleluia, Deus maravilhoso. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar adorando esse Deus maravilhoso. É muito bom, muito gratificante ouvir a voz do Senhor e ter a alegria de cantar louvores ao nosso Deus, ao nosso Pai. Somente Ele é capaz de trazer a paz, a alegria. Sempre eu falo, e às vezes até me pego. Eu sou um forasteiro. O que é forasteiro? É aquele que chegou, mas não vai ficar. Ele está só de passagem. Sou eu. Agora eu quero chegar na glória, como Lois louvor, olhar para esse Deus maravilhoso e falar: aqui é para sempre, aqui eu não sou forasteiro. Aqui eu cheguei na minha casa. Amém. Aqui eu queria dar glória, cultuar o santo nome do Senhor. Amém. Mas eu quero olhar para Deus, olhar para o Espírito Santo, olhar para Jesus e falar assim: olha, meus antepassados às vezes falavam para Moisés, nós precisamos de ouvir Deus falar. Quando Moisés falava, então purifica, se lava, se limpa, e daqui 3 dias Deus falará com vocês. E quantos que nós viram clamar e ter medo da mão do Senhor? Moisés, nós não estamos preparados. Quando o vento começou, a trombeta soou, ele falou: Moisés, fala com Deus para falar com você que nós vamos obedecer. E Moisés fala com Deus, Deus faz o que tem que ser feito, e no outro dia está lá teimando e pecando. E esses somos nós. Então nós precisamos de rever os nossos conceitos. Não é fácil ser cristão, mas é necessário ser um cristão em santidade. É verdade. E viver. Não para ler palavras bonitas da Bíblia Sagrada, mas para dar testemunho de quem é o Deus que nós servimos. Amém. Então, só hoje não vai querer a oportunidade, né? Então tá bom. Vamos então para a palavra. Eu creio na promessa do Senhor
Estou aguardando fervorosamente que o Senhor venha nos honrar. Hoje o irmão Nilton está de serviço, de plantão, não vai estar assistindo conosco, né, pastora Sara? Sebastiana tá. Mas a irmã Sebastiana está, glória a Deus. E você que hoje está disperso, você que hoje está olhando para o céu, imaginando o diálogo, cadê? As acusações estão sendo mais falsas, mais verdadeiras do que o diálogo. Nós precisamos de entender esse projeto. E quando a gente está diante da presença do Senhor, o tempo passa rápido demais. É verdade. Às vezes você vai ministrar uma palavra, quando você olha, já passou 50 minutos. Parece que um piscar de olho. E hoje eu quero, em nome de Jesus, como o Senhor ministrou no meu coração, o título hoje vai ser o profeta, o ministro de Deus, não é valorizado na sua própria terra. Mas será que tem isso na Bíblia? Você não é valorizado na sua própria casa, não é valorizado na sua própria terra. Eu quero falar para vocês em Marcos capítulo 6, versículo 1. Tem essa passagem também em Mateus 13, 53 ao 58. Mas eu quero ler Marcos capítulo 6, versículo 1. Lucas 4, 16 ao 30 também fala. E o profeta não é honrado na sua própria terra, na sua própria casa. É muito dolorido você ver Deus agir, Deus falar, e as pessoas olhar para você e vir com aquela conversa crítica construtiva. Crítica é crítica. E não espera aplauso dentro da sua própria terra ou dentro da sua própria casa. Porque quem vai te honrar é Jesus de Nazaré. Então, eu não sei falar bonito. Estou aprendendo. Estou buscando o Senhor. E às vezes quando eu vou ministrar a palavra, caros irmãos, que eu vou para o esboço, que eu vou fazer um esboço, que eu vou às vezes até copiar alguns pedaços de textos, eu me sinto assim, um pregador mecanicamente a palavra. Parece que está bonito, mas não tem unção, não tem graça. Então eu prefiro ir da maneira que Deus está me conduzindo. Se um dia eu estiver desagradando primeiro a Deus, eu peço que Ele me corrija. Mas em Marcos capítulo 6, versículo 1 diz a palavra do Senhor: Jesus é rejeitado em Nazaré. Então Jesus foi rejeitado na sua própria casa. Jesus foi rejeitado no meio dos seus. E tem hora que tem palavra que é a crítica construtiva que dói mais do que a bufetada na face. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é este que lhe foi dada? É como se fazem tais maravilhas por suas mãos. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizaram-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa.
não pode fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos. E admirava-se e da incredulidade deles. E aqui eu estava observando, quando Deus chama você no meio dos seus, aqui era o próprio Filho dele que veio ao mundo para nos salvar. Mas eu quero falar de nós. Muitas das vezes, como na minha casa, nós éramos 9 irmãos, e Deus permitiu que fosse recolhido meu pai físico da terra. Enquanto meu pai era vivo, segundo meus irmãos, era uma vida difícil, mas uma vida que não faltava o pão de cada dia, o alimento. E segundo meus irmãos mais velhos, meu pai ia para plantar roça, fazer esse trabalho que ele fazia. E meu pai, quando chegava à tarde em casa, da roça, ele fazia café. Minha avó moía o café, torrava o café, que era manualmente naquele tempo. Ela torrava o café, moía o café e meu pai fazia o café. Passava o café. E ali cada um dos filhos ele dava um pouquinho para tomar. E uns deitavam na perna dele, dormia, outros deitavam no braço, dormia. E segundo meus irmãos mais velhos, ele, quando chegava cansado do trabalho, ele não saía para a cidade, andando na cidade. Primeiro porque ele ajudava minha mãe. Mesmo chegando cansado da roça, dos afazeres, ele ficava com a minha mãe. E minha mãe uma vez contou algo para nós e nós quase caiu de riso em cima dela. O que o inimigo gera para destruir uma família? Para destruir um cabeça? Meu pai chega e fala para minha mãe: Maria, eu vou sair um pouquinho, daqui a pouco eu estou voltando. A cidade lá é uma cidade muito bonita, bem organizada hoje, mas antigamente não era, não tinha nem luz. E meu pai vai e encontra com o cunhado dele chamado Antônio, no açougue. E lá os dois começaram a bater papo, conversar. E ele esqueceu da hora. Quando ele vira e vê quem está perto dele, minha mãe, cobrada de ciúme. Foi buscar, demorou, nunca fez isso. Ele levantou, abraçou minha mãe, segundo ela nos contou, e foi embora com ele, com ela. Porque ele passou um pouquinho do tempo de voltar para casa, coisa que ele não fazia, mas ele estava com o irmão dela no açougue, não tinha nada demais. Mas ali o inimigo gera uma desconfiança na mente da pessoa. Ali o inimigo tenta trazer uma maldição para ver o divórcio. E nessas horas você precisa de orar. Você precisa de buscar. Mas aqui vamos voltar para a palavra. Aqui Jesus é levado a Nazaré. Jesus já havia fazido e tendo feito grandes prodígios e maravilhas em outros lugares. E aqui o povo de Nazaré, vendo ele pregar na sinagoga no sábado, se maravilharam de tanta sabedoria na vida daquele homem. Por que tanta sabedoria na vida daquele homem? Porque Jesus nunca foi num colégio estudar. Jesus não tinha aulas práticas com os doutores da lei. Quem trazia instrução à mente de Jesus, apesar não da bondade dele já ser Deus, mas ele estava em carne e sangue, como ser humano, era o próprio Pai, o Deus Todo-Poderoso. Então Jesus, quando chegava nos lugares, ele fazia prodígios, maravilhas,
Ele libertava, ele curava, ele multiplicava pães, ele multiplicava peixe. Ele trazia paz naquele lugar. Mas ao chegar em Nazaré e ir pregar na sinagoga, no sábado, sobre os estudos que fala, a sinagoga era um lugar onde se reunia para falar da palavra. Só que a palavra de Deus naquela época, irmãos, é a mesma de hoje, só que não tinha a facilidade, o resumo, num livro que nem nós temos hoje. Ia para a sinagoga, e lá na sinagoga se reuniam os doutores da lei, se reunia todos os homens que a mulher não podia entrar, e quando era liberada para entrar, não podia opinar. Mesmo que ela achasse alguma coisa interessante, ou alguma coisa que não era aquilo que era para fazer, ela não podia dar a sua opinião. Ela tinha que ficar quieta, perguntar para o seu esposo, seu senhor na sua casa. Lá ela não tinha voz ativa. Ela ouvia, mas não tinha direito de falar. Não tinha direito de falar. E aí Jesus vai. E lá Jesus é tomado para ministrar a palavra. E Jesus com tamanha unção, porque pregar mecanicamente basta você ter estudo e falar bonito. Quantas e quantas vezes nós temos ido em festas e festas? Sou contra festa? Não, sou não. A Bíblia fala de várias festas. Nós precisamos de festar, nós precisamos de alegrar o coração, esquecer de só tristeza, só angústia, só luta, só doença. Nós precisamos de festar. É nisto Deus deixou para nós. Só que tem que saber festar. E ali Jesus é tomado por tamanha unção. Apesar dele não ter tido estudo humano, mas ele tinha o que hoje falta nas sinagogas, nas casas de oração: unção. Está muito mecanicamente falado bonito, mas não está tendo testemunho vivo de grandes prodígios, de grandes milagres. Porque está sendo um culto sem unção. Está sendo um culto onde nós não estamos vendo mais curas, prodígios, maravilhas. Está falando muito bonito, falando em palavras, letras pesadas que o povo não entende. Mas você não está vendo ninguém a quebrantar o coração e render os pés aos pés de Jesus. Você vai nessas grandes congregações, nessas grandes festas, há um mover, mas você não vê ninguém rendendo os pés de Jesus. Às vezes você vai na casa de oração humildezinha, banquinho de madeira, mas o fogo desce. Porque nós não estamos sendo preparados para ir à casa do Senhor falar e pedir ao Senhor que traz unção. Ah, pode deixar. Qual a palavra, qual o tema que você quer que eu fale? Ah, o tema fulano e tal. Ah, tá bom. Não vai para o jejum, não vai para a oração. Estou falando de vocês não, estou falando às vezes de mim. E chega lá, você quer que a unção desce. Chega lá, você quer ver o mover do Espírito Santo naquele lugar. Chega lá, às vezes você lê um capítulo de um versículo e conta história fora do texto. Para ver se traz o povo para ouvir a sua mensagem. E a palavra aqui fala claramente: tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Peraí, mas como é que uma pessoa que não tem estudo ensina? A unção. Quando você é tomado pela unção, você entende mais a palavra, você recebe mais do que eu pregar mecanicamente, copiando coisas e falando em várias passagens da Bíblia. Quando a unção desce dentro de uma casa de oração,
o povo não suporta ficar de pé. É tamanha glória do Senhor. Que maravilha. Quando você lê a Bíblia por ler, você pode pular, plantar bananeira, fazer o que você quiser. Que nem um glória espontâneo você vai ouvir. Para você ouvir um glória, você tem que falar, irmão, você está entendendo o que eu estou falando? Dá um glória aí. É um glória mecânico. O glória debaixo da unção é aquele glória que a unção chega e é espalhada no meio daquele povo. Aquele povo sente o impacto da presença do Espírito Santo, da presença de Deus, e eles dão glória sem menos estar percebendo que está dando glória. Não é uma glória exigida, é uma glória espontânea para Deus. E nós precisamos de rever de novo Deus fazer isso que Jesus fez. Ensinar. Porque o que Jesus ensinava vinha do Pai. Ele estava em carne e sangue na face da terra, mas ele nunca deixou de ser Deus. E todas as vezes que ele ia fazer prodígio, maravilha, ele nunca fazia no nome dele. Ele sempre clamava ao Pai. Ele podia, não, ele pode falar, eu vou falar no meu nome, vou fazer no meu nome e vai acontecer. Porque ele é Deus. Não, ele submetia para nós aprender a ser submetido ao Deus Todo-Poderoso. Se você clamar ao Pai, a unção desce. Se você entrar em santidade, pedir perdão pelos pecados, revestir na armadura do Senhor, o fogo desce. Então, irmãos, Jesus nunca foi numa faculdade, mas a sabedoria dele era espiritual. Agora imagina você ouvindo Jesus ministrar. Aqui a própria Bíblia falou que aquele povo olhou e falou assim, da onde vem tanta sabedoria? Esse não é aquele filho de Maria e de José, irmão, que tem os irmãos aqui? Talvez alguém deve ter perguntado para ele, por que você não faz os prodígios, as maravilhas que você sai fazendo por aí, aqui em Nazaré? Vocês não acreditam, porque eu vou perder meu tempo. Eu vou pregar, vou ressuscitar mortos, vou curar leproso, vou dar vista ao cego, vou libertar o endemoniado. Mas aonde o povo quer o milagre, onde o povo quer a unção. Hoje nós estamos preocupados em pregar bonito. Para botar gasolina no fogo, sem ter na Bíblia aqui não, tá? Na época de Jesus tinha gasolina não. Para botar mais fogo mais lenha na fogueira. Imagina só quando aquele gago foi falar com Jesus. Quando aquele cego, passando por Jesus, Jesus manda chamar. Como é que foi o milagre que Jesus fez no meio da multidão? Ainda bem que o cara era cego e não via. Mas o gago via. Jesus fala, vem ensina para ele, abre a boca. Ele abriu a boca, o que Jesus fez? Cuspiu na boca dele. E a língua dele soltou. Não vai você, comedor de feijão, querer cuspir na boca dos outros, não, que você é. O gago largou de ser gago, a língua desprendeu. E o cego? Chegou perto de Jesus, Jesus fez o quê? Pôs a mão na cabeça dele, fez uma oração bonita de meia hora. Não, Jesus usava era a autoridade. Jesus gospe no chão, prova o contrário para mim, grande teólogo, porque eu sou um teólogo também. Prova para mim, grande teólogo, que Jesus não fez isso. Ele, cuspiu no chão, fez um lodozinho na saliva e veio e passou no olho do cego. Vai lá no tanque do Siloé e lá. E ele enxergou, né? E ele enxergou. Ai de nós, ministro do Senhor, que o Senhor fala assim, o Senhor prometeu, como prometeu para Eliseu falou que aquela viúva que daria um filho para ela,
deu filho para ela, porque o homem de Deus falou e Deus cumpriu, dando filho para aquela mulher lá de 2º livro dos Reis, capítulo 4, versículo 18 para frente lá, que ela não tinha filho, ele profetizou e ela teve um filho, o filho cresceu, quando ficou rapaz deu uma dor de cabeça profunda nele e ele morreu, e ela foi atrás do profeta. O profeta viu aquela mulher vindo cá para cá com o jumento e falou, mas Deus não falou comigo, por que essa mulher vinha atrás de mim? Deus não comentou comigo se está tudo bem com essa mulher. Geazi vai lá e pergunta para ela se vai tudo bem, está tudo bem. Geazi chegou para ela e falou assim, está tudo bem? Ela falou, está tudo bem. Falar que você não, que é o profeta, o homem de Deus. Vamos na minha casa. Não brinca comigo, não. Eu não pedi, você profetizou. Vamos na minha casa? Vamos. E ele foi na casa dele. Só que no sair daquela cidade onde Eliseu estava, Eliseu pegou um bordão, um cordão e falou para o Geazi, vai na frente e põe em cima do cadáver. Não adiantou nada. Quando ele chega, ela fala, o menino está no seu quartinho, morto. A palavra do Senhor diz, está na Bíblia Sagrada, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 18 para frente, que o profeta, o homem de Deus, que profetizou, subiu, chegando no quartinho, viu o cadáver do menino, já tinha tempo que estava morto, né? Que ela saiu da casa dela e foi atrás do profeta, então gastou tempo. Eles gastaram tempo de onde ele estava para voltar, onde o cadáver estava. E o profeta fez o quê? O que o profeta fez? Pôs a mão, orou, jogou água nele? Não. O profeta orou, clamou a Deus, porque ele não podia fazer, mas se ele clamasse, Deus podia fazer. Deus faz. O profeta clamou a Deus e veio e testa na testa do defunto. Para mim, pôr a minha testa na testa do defunto, boca na boca, eu tenho que deitar em cima do cadáver. Ele deitou em cima do cadáver, testa na testa, boca na boca, palma na mão na palma da mão, peitoral em cima do peitoral daquele jovem, orou, levantou e o menino não levantou. Retornou a orar pela segunda vez e fez o mesmo processo e o fôlego de vida, a vida voltou para o cadáver. Agora imagina se nós temos coragem de deitar em cima de um cadáver para falar, eu tenho fé que ele vai ressuscitar. Ah, mas ele não adianta ele ressuscitar, porque se ele ressuscitar, presbítero, como ele passou de 8 minutos sem respirar, o coração parou, o sangue coagulou, vai faltar oxigênio no cérebro. Isso tudo é verdade, vai mesmo. Mas quando Deus faz, quando Deus age, tudo se faz novo. O sangue que não acaba com a coagulação vai ter que voltar a correr. O cérebro dele que estava morto vai ter que ressuscitar. Vocês estão entendendo? Aí alguns estudiosos falam, não, mas isso aí não funciona mais, vai ficar com sequela. Fica com sequela para quem não tem fé. É verdade. Porque quando Deus opera, ninguém pode impedir a agir de Deus. Então o menino ressuscitou. Então muitas das vezes a gente está orando, falando do amor de Deus, e as pessoas estão olhando e falam assim, que tamanha sabedoria que esse homem ou essa mulher tem? Aonde ele arrumou isso? Deixa de ser ignorante, a sabedoria vem com a unção de Deus. É Ele quem dá a sabedoria. É Ele quem fala na boca do homem de Deus, da mulher de Deus. É Ele quem faz e nós somos instrumento. Eu tinha e tenho vontade, se um dia for a vontade do Senhor, não para provocar briga, discussão, dissensão, mas eu tinha muita vontade um dia de ir pregar dentro do Vale do Amanhecer para frente de Planaltina. Dentro Do Vale do Amanhecer em Planaltina. Por que eu tenho vontade de pregar lá? E lá tem muitos antigos
que viu o que a Neiva fez comigo no início da minha vida espiritualista. E por que que hoje eu sirvo o cristianismo, eu sou um cristão? Eu não vou lá para discutir, não. Eu vou lá para mostrar para eles que a Bíblia me transformou, a Bíblia tem me transformado, a Bíblia tem me lavado. Lá nós temos grandes advogados, radialistas. Me conheceram na minha trajetória de 25 anos lá. Eles mesmo podem dar testemunho quem era eu. Então eu tenho que ir lá, se assim for a vontade do Senhor, mostrar para eles que quando você lê a Bíblia devagarzinho, com o dicionário perto, para você entender a palavra, porque ler é fácil, não tem os que dormem. Você tem que viver aquilo que Deus está mostrando para você dentro daquela passagem. E não vou também lá para chamar ninguém para ser crente, não. Eu vou lá para desafiar os meus amigos a ler a palavra. Se eles lerem a palavra e achar que está certo, que eles continuam lá onde está. Porque quem traz e mostra para nós se nós estamos no caminho certo ou errado é Deus. Eu nem ler direito, eu sabia, mas quando eu comecei a ler algumas passagens da Bíblia, errando, aprendendo, eu percebi que eu estava errado. E ninguém me forçou a ser nada. Deus me convenceu que eu precisava de mudar de direção. E eu mudei de direção, e essa mudança de direção eu preciso cada dia mais de ser fiel. A cidade onde eu nasci, que viu o sofrimento que a minha mãe teve com nós, dos 9 irmãos, o único que verdadeiramente é cristão, sou eu. Eu fui escolhido por Deus. E aí eu vou lá discutir com eles que está certo, que está errado, que está no espiritismo, vai para o inferno. Eu sei o que está escrito na Bíblia. Eu desafio eles a ler. Não lê, pega. Vamos ler? Vamos. Pega a Bíblia no qual você congrega, e eu vou pegar a minha e te passo a minha para você, e você passa a sua para mim. Quando você pede a pessoa para ler as passagens da Bíblia, eles falam para você assim, mas eu nunca tinha lido a Bíblia para ver essa passagem. Você Nunca tinha visto, né? Como é que você vai saber se você não tem curiosidade de abrir para ler? Agora eu vou chegar lá e falar assim, você já para o inferno. Uai, Deus não me deu a oportunidade de conhecer Ele? Eu vou conhecer Ele. E eu quero que você lê e entende. A Bíblia foi escrita pelo homem. Mas quem foi que ditou as palavras? Quem foi que mostrou o que deveria ser escrito? A Bíblia foi escrita pelo homem há mais de 2000 anos atrás. Por que o que está escrito na Bíblia hoje está batendo? Será que foi um ser humano comum que ditou para escrever? Naquela época não tinha celular para os 4 que escreveram a Bíblia falar assim, vou escrever essa passagem assim, escreve mais ou menos igual. Não, um morava num lugar, outro morava no outro, não tinha esse negócio não. Marcos, Mateus e Lucas, João, os 3 primeiros aqui que eu falei, quase tudo que ele escreveu muda ponto e vírgula. E eles não moravam perto um do outro para contar o que escrever. Por que o livro de Apocalipse nem todo mundo entende o que está lendo, Daniel nem todo mundo entende? Porque é livro profético. Então eu quero falar para você, não espera aplauso aonde você nasceu, aonde você vive, no meio da sua casa. Não espera isso, não. Deus pode me usar na minha residência, pode usar na minha cidade? Pode. Mas nem todo mundo vai falar assim, como eles falaram para Jesus aqui. Quem é esse Luiz que nasceu aqui em Estrela do Norte e tem essa sabedoria? Ele tem essa sabedoria porque ele foi para uma grande faculdade.
Nem faculdade nem existia. Nem existia. Não, também não estou sombrio assim não, amado. Então eu quero falar para você, não espere aplausos para fazer a obra do Senhor. Porque a glória é do Senhor e vem a nós, mas o merecimento é dele. Não é meu, não é seu, nós só somos instrumento. E nós temos que dar glória a Deus, porque Ele usa nós para fazer a obra dele. Claro, glória a Deus. Então, Deus tem me usado bastante. Eu sou grato a Deus pelo que Ele tem me abençoado. Muitas das vezes já fui caluniado, não é só na minha terra, na minha casa, não. Por pessoas que não me conhecem. Uma vez, presbítero, nós fizemos uns cartazes e mandava para as igrejas onde nós ia pregar. E eu fui numa igreja que eu ia pregar na outra semana, aqui na cidade de Anápolis. E lá estava o meu cartaz. Só que a gente dá uma maquiada na fisionomia, fica um pouquinho diferente, né? E eu cheguei lá, a pastora daquela igreja falou para mim, você está vendo aquele moço do cartaz? Pô. Diz que Deus usa muito ele. Eu, glória a Deus que Deus usa ele então. Mas ele cobra caro para vir nas igrejas. Ele não vem nas igrejas pequenas não, é só nas igrejas grandes. Eu falei, mas é mesmo, irmão? É. Eu não aguentei, eu falei para ela, mas aquele do cartaz lá sou eu. Mesmo. Eu estou de chinela baiana, irmão. Cobro para pregar o evangelho não, eu peço uma ajuda, porque eu não tenho como. Eu me mantenho do evangelho. Eu preciso de ajuda para levar o pão para minha casa. Se a senhora tiver como me dar uma oferta, eu ganho. Se a senhora não tiver, eu vou vir do mesmo jeito. E a pessoa ficou tão sem graça comigo que dispensou a gente. Mesmo? Mas você já não estava... Estava agendado, tudo pronto, preparado. Tem pessoas que falam mal de você sem simplesmente te conhecer. Porque alguém passou e não gostou, ou sentiu inveja de Deus te usar, ele negligencia a sua imagem e sai falando mal de você. E nós, cristãos, temos um defeito muito grande de ouvir uma parte e não ouvir a outra. Uma vez eu estava indo para ministrar numa cidade chamada, para frente de São Geraldo do Araguaia, perto de São Domingos do Araguaia, na fazenda que tem lá. Uma festa muito tradicional, muitos anos atrás, só fui essa vez lá. E sempre, na traseira do carro que nós tinha escrito algo de Deus e o meu nome embaixo. E lá na balsa, na travessia do São Geraldo, lá que agora hoje já é balsa, já é ponte, eu tinha uma agenda que eu ia pregar na sexta-feira nessa festa e nos outros dias eu estava liberado para ir nas igrejas do ministério lá. E a pessoa chegou para mim e falou assim, o senhor é o pastor que está nesse carro? Eu falei, sou. Quero falar para o senhor que não precisa do senhor ir mais no sábado na minha igreja, não. E eu falei, glória a Deus, o que Deus dá, o diabo não leva. Falei na cara dele. Se o senhor não quer, e o senhor é o ministro do altar, jamais eu vou forçar o senhor para ir. Eu não estou te pedindo nada para ir na sua igreja. Se eu tivesse cobrado, nós ia fazer um contrato. Como eu não cobrei, nós não temos contrato, e o senhor não quer, glória a Deus, muito obrigado. Mas eu baixei a cabeça e perguntei a Deus, me mostra o que está no oculto desse varão. E Deus mostrou que ele tentou estrupar a filha dele, que era da líder do grupo de jovens daquela cidade. E eu falei nada para ele não, fui lá, preguei na festa, lá no meio da festa, o pastor daquele ministério falou aqui, deixa Deus te usar, que nós queremos ver Deus te usar. Aí eu chamei lá de cima do palanque que eles montaram, eu falei assim, aqui tem uma moça assim, assim, abandonou a fé, porque o pai tentou estrupar. Para você saber que eu estou falando de você, você tem 2 piercing, um no umbigo e o outro no órgão genital. Como é que eu vou saber que você está com um piercing no órgão genital se eu não vi você despida? Meu Deus. E a moça veio para cima e falou assim, pastor, eu sou de quem você está falando.
Só que eu não sabia que o pai dela era o que tinha cancelado a agenda comigo lá na balsa. Eu falei, eu não quero, irmã, constranger seu pai, eu quero chamar seu pai a tomar vergonha e saber que o nosso Deus revela para ser quebrado, para abrir conserto. Porque o jovem da cidade onde a senhora mora está perdendo de ouvir a sabedoria através da sua vida. Irmãos, em cima do... naquela época a gente não filmava, não gravava, vou mostrar. Ela enfiou a mão em parte da saia, tirou o piercing do órgão genital, tirou o piercing aqui do umbigo, e veio com aquele piercing sujo e falou assim, pega aí, pastor. Eu falei, eu? Põe aí em cima, eu vou pôr a mão nisso não. E esse aqui, pastor? Eu falei, esse aí deixa o cabelo. Ele é soldado, nós vamos ter que arrumar um alicate e cortar. Depois que eu terminar de pregar, nós arrumamos um alicate e corta. Aí ela falou, não, espera aí, pai, traz um alicate. Quem foi que subiu no palanque, onde nós estávamos ministrando? E ele subiu? Subiu com o alicate, caiu de joelho e falou assim, me perdoa. Prega na minha igreja no sábado. E eu falei, não, antes de eu ir pregar na sua igreja no sábado, eu quero ver se o senhor pode liberar perdão para sua filha, e sua filha pode liberar perdão para o senhor. Porque é Deus, o Evangelho, que está perdendo as ovelhas que ela ganha para o Senhor. E ali foi um grande mover, uma grande obra do Espírito Santo. Então, irmãos, eu quero voltar de novo a ser usado por Deus. Eu quero ser aquele que Deus fala no meu ouvido e eu não tenho medo de falar a verdade. Porque quando Deus fala, você pode falar que por mais que a pessoa quer passar você por mentiroso, ele não vai aguentar, ele vai ter que mostrar a verdade. Vocês estão entendendo? Então a palavra do Senhor não traz para mim honra, mas ela traz unção. A palavra do Senhor chama nós para sermos abençoador. Se nós abençoamos vocês com a unção de Deus que vem da face do Senhor, por mais que você esteja necessitado, você abençoa também em oração ou em prosperidade. Todos nós precisamos da oferta. A oferta é bíblica. Porque se nós vivemos do Evangelho para o Evangelho, por mais que nós trabalhemos, eu não tenho condições de ir toda a igreja que me chama, eu ponho combustível no meu carro, manter minha esposa, ela tem a aposentadoria dela, ela tira da aposentadoria dela para abençoar a casa do Senhor. Mas a gente precisa. Porque se você não aprender a plantar o que é bom, você nunca vai colher o que é bom. Quando você planta uma semente de qualidade, você recebe uma colheita farta. Então eu quero falar para você, não espere aplauso, nem como pai, nem como mãe dentro da sua casa. A glória é do Senhor. Faz. Deixa Deus trabalhar. Deus é o arquiteto que fez o projeto chamado família. Existe família perfeita? Não. Mas existe família que ora, tem diálogo, Deus entra e opera. Então o que nós precisamos saber é que nós somos aqui forasteiros. Deus permite dar a graça que nós temos a família aqui. Deus quer que nós festejemos com santidade, nada de prostituição, nada de alcoolismo, nada de glutonaria. Mas Ele quer que nós aprendamos aqui a viver como se estivesse vivendo no céu. Então eu quero convidar você aqui hoje. Tem alguém que pediu alguma oração? Nós queremos agora, nesse momento, convidar vocês e nós vamos estar clamando, se derramando nos pés do Senhor Jesus, pela vida do irmão Nilton, da irmã Sebastiana, a mãe da irmã Sebastiana, a irmã da irmã Sebastiana, enlutada, né? A irmã Marisete, o meu irmão Luiz, o Lucas, a Daiane, toda a sua descendência, família, o Dercivaldo,
filhos, o filho e as filhas, a pastora Aninha e a família, pastora Giovana, doutora Giovana, pastora Giovana, doutora Ana Cláudia, doutor Jorge Nabuti e as famílias, a irmã Alba, os filhos e esposo, irmã Marcilene e toda a sua descendência, irmã Jane, evangelista, e seu filho, seus pais, suas irmãs, Luiz Alberto, que Deus possa ter misericórdia e colocar as mãos sobre o olho dele, curar os olhos dele. Luiz Alberto, para quem não sabe, é meu filho, mais velho. Os membros da família Souza e Araújo, membros da família Elias e Baz, né, que é a descendência da senhora, e também os internautas do Facebook, Ministério Abraão, Ministério Nova Jerusalém, também para o pastor Fabrício, que ministrou aqui sexta-feira passada, e para o pastor que vai ministrar aqui sexta-feira que vem, e também a igreja que eu vou ministrar uma palavra, se assim for a vontade do Senhor, na quarta-feira. Também o Ministério Quadrangular de Carmo do Rio Verde. Vou estar lá sábado, domingo, com o pastor Renato, pastora Maria. A casa da Silvia Adailton, Leandrinho, está lá em Palmas, Daniel. Também o pastor Valdeir Júnior. Juninho, né, que nós falamos, mas não tem nada de Juninho, é de Junhão. A pastora Viviane, as filhas, Ana Júlia, Ana Beatriz, a mãe dela, meus irmãos, minhas irmãs, minha descendência, minha esposa, a matriarca nossa, Dona Marli, presbítera Marli, e todos aqueles que hoje necessitam de uma oração e não teve como escrever. Também aquela pessoa que eu estou orando por ela lá em Palmas, Kleber, nos abençoou, ajudando junto com os irmãos Paul Toda na igreja, lá nos Estados Unidos. Quero agora orar. Quero agora falar para você, não espera aplauso por aquilo que você faz para Deus. Mas tenha bom ânimo, continua fazendo. Deus, nós queremos apresentar este pedido ao Senhor. Que o Senhor levanta as suas mãos e vem fazer conforme agradável aos olhos e coração do Senhor. Ide de encontro, Senhor, os hospitais, as residências, Senhor, que hoje talvez estão na beira do divórcio. Que haja diálogo, que as mãos do Senhor entram e vem quebrando todo esse mal de encantamento, de bruxaria e feitiçaria. Pai, em nome do Senhor Jesus, dai-nos, Senhor, a tua graça, da saúde, da prosperidade, do amor. Enche nós com a tua graça, a família é projeto do Senhor, e o homem quer destruir esse projeto. Mas nós sabemos que a mão do Senhor está voltada. Que o Senhor possa, Senhor, ter graça, misericórdia por nós, abençoar todas as famílias, principalmente, papai, meus vizinhos, os vizinhos da casa de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu contemplo as maravilhas vindo da parte do Senhor. Pai, nós sabemos que o profeta não é aceito, mesmo eles enxergando grandes prodígios, maravilhas da parte do Senhor, eles não acreditam que somos capazes de ser usados pelo Senhor. Mas só Tu sabes a fome e a necessidade que eu tenho da Tua palavra. Eu creio e te peço, em nome de Jesus, uma bênção especial a todos esses que eu orei e falei, em nome de Jesus. Quero convidar vocês a ficar de pé, abrir a mão. Que o grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a consolação do Espírito Santo de Deus, que é a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, nos abençoe não só hoje, mas todos os dias. E que esse Deus maravilhoso vai de encontro com Jefferson, com a Dandara e com os filhos dele. Venha abençoando e dando graça, vida vitoriosa. Seja nós debaixo da tua unção. Em nome de Jesus. Seja abençoada a igreja do Senhor. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém. Está encerrado.